Olá! Estamos retornando aqui para mais um vídeo, tá? Dando sequência ao vídeo anterior, eles estão numerados, em pastinhas. Vocês vão ver isso no Teams. No YouTube vai estar listado lá também. E aí vocês também encontram, né? Os vídeos têm nome, etc. Então, olha só, pessoal, primeiro esclarecimento. Esse material instrucional que eu estou usando aqui, ele está aqui, esse capítulo, que é o capítulo de função, ele está escrito 3, mas é o capítulo 2. Vocês risquem e botam 2 lá, não tem essa coisa, não tem essa preciosidade toda. Porque antigamente, quando eu dei aula em outras instituições, eu, às vezes, ensinava uma outra coisa antes. Aqui eu estou comentando essas coisas, mas mais en passant mais rapidamente. Então, vai ser o caso agora, olha só. Vocês já viram, por exemplo, um polinômio, tipo assim, y é igual a x2. Então, geralmente, a parábola é a função de segundo grau, o polinômio de segundo grau. Esse polinômio, y igual a x2, ou outro, y igual a seno de x, que não é polinômio, é uma função trigonométrica, ou y igual a log de x na base 5, essas sentençazinhas são as leis de correspondência. É como eu correspondo os elementos do domínio com os elementos do contradomínio. Os elementos que eu encontrar no contradomínio, ou seja, eu utilizar no contradomínio, nós já comentamos que serão ditos conjunto imagem. O contradomínio é B e a imagem vai ser um subconjunto de B, que pode ser menor ou igual ao próprio B. Isso vai gerar efeitos na classificação das funções, que é assunto futuro. Futuro, ou seja, ainda nesse capítulo, tá? Mas o importante na função é usar todo o monodomínio e cada um que eu utilizei no domínio só utilizar uma vez. Nós vimos isso no vídeo passado. Então, vocês já agora têm uma noção que a lei de correspondência é aquele y igual a seno de x, y igual a tangente de x, y igual a x2 mais 3, é o y igual a x mais 7, que é a função reta, né, que gera uma reta. E aí vocês vão ler isso depois, que eu vou passar um material sobre as funções em específico, também já tinha comentado isso com vocês. Então, olha só. Eu vou começar a ler aqui, mas eu vou parar e vou fazer um adendo. Olha aqui, ó. Geralmente, existe uma sentença aberta, y igual a f de x, que expressa a lei de correspondência. Professor, o que é sentença aberta? Sentença aberta ou enunciado aberto, tá? Às vezes, o matemático chama isso de proposição. Proposição, sentença, enunciado é tudo uma coisa só. Eu vou dar exemplos. Vou fazer pequenas perguntas. Por exemplo, se eu disser que 3 é igual a 7, é verdadeiro ou falso? Falso. Você tem certeza? Você consegue responder instantaneamente? Consigo. Se eu falar outro enunciado, outra sentença, outra proposição, 3 é igual a 3, verdadeiro ou falso? Você fala verdadeiro. Você fecha a questão que é verdadeiro. Então, o enunciado 3 igual a 3, ou a sentença 3 igual a 3 é fechada. São aquelas sentenças que você declara o valor lógico imediatamente. Agora, existem sentenças x, y é igual a x mais 1. Será que é? Se você souber o valor de x e y, você pode dizer verdadeiro ou falso. Mas como elas são apresentadas, tipo y é igual a x mais 1, você geralmente vai buscar os valores que fazem com que essa sentença permaneça verdadeira, né? Aí y é igual a não sei quanto. Pois é, isso que você não consegue responder verdadeiro, falso, de forma instantânea, são sentenças abertas. Então, y é igual a log de x na base 10, também é uma sentença aberta. dy dx, que a gente vai ver lá na frente que é a derivada, é igual a seno de x, uma sentença aberta. Estão entendendo? Então, toda vez que contiver uma letra que fale assim, bem, está aqui, né? Eu até imagino que seja verdade, mas você não consegue, isso é verdade. Tem hora que y vai ser igual a 2x, tem hora que y vai ser igual a 3x. São sentenças distintas, tá ok? Então, na verdade, você vai poder mudar. Agora, 3 igual a 3 só dá essa, né? Você pode até falar 4 igual a 4, mas com 3, para ser verdadeiro, é 3 igual a 3.
As sentenças fechadas você responde instantaneamente e as sentenças abertas você geralmente opera em matemática com as sentenças abertas. Ninguém fica respondendo na prova se 3 é igual a 3, né? Então, vamos lá. Geralmente existe uma sentença aberta, y igual a f de x, que é y igual a x2, y igual a seno, y igual a tangente, y igual a log neperiano de x, e aí vai. Que expressa a lei de correspondência, mediante a qual, dado um x pertencente a A, eu dou um x de domínio, determina, você joga na sentença o x e acha o valor de y. Determina y pertence a B, de modo que o x e y, o par ordenado formado, pertença à função. F agora equivale ao R. Quando eu boto F, eu já estou, de alguma forma, dizendo que é função. Assim, por exemplo, dados os conjuntos A e B, e a sentença aberta ou o enunciado aberto, y igual a f de x, é a mesma coisa, que é igual a x2, então a lei é y igual a x2, ou f de x igual a x2. F de x é a mesma coisa que y, tá? É possível considerar a função f, aí eu estou fazendo o produto cartesiano e verificando quais são os elementos do subconjunto que faz o y ficar igual a x2. Para 0 é 0, para 1 é... Olha aqui, para 0 vai dar 0, né? Olha aqui, se eu botar 0 ao quadrado é 0, então y é 0. Se eu botar 1, dá 1. Se eu botar 2, dá 4. Se eu botar 3, dá 9. Se eu for pegar aqui, ó, olha aqui os pares ordenados, tá? Isso é possível enumerar assim nos conjuntos discretos, né? Naturais, inteiros. Nos racionais, irracionais, ou, aonde nos interessa, nos reais, você vai ter que representar isso de outra forma. Então, vamos ver lá. Então, considerar a função f de A em B, cujos pares x e y verificam a lei y igual a f de x igual a x2. Para indicarmos uma função f de A em B, que obedece à lei de correspondência y igual a f de x, vamos usar a seguinte notação. A melhor notação para expressar a função é essa aqui, ó. Nessa forma de expressar, se eu perguntar quem é... Depois eu vou ensinar a ler. Se eu perguntar quem é a lei é f de x. A lei é f de x. Qual é o nome dessa função? F. Quem é o domínio? A. Quem é o contradomínio? B. E as variáveis? X, que está aqui também, ó, estão aqui, e y. É essa a terminologia que nós vamos utilizar, tá? Então, olha só, como é que lê isso? A forma mais elegante é o seguinte, lê assim, ó. F, que é uma aplicação ou função de A em B, que transforma x em f de x igual a y. Né? Então, por exemplo, se fosse, em vez de esse f de x aqui é genérico, né? Não é y igual a seno de x, mas vamos fingir que esse f de x aqui é seno de x. Então, na verdade, eu colocaria, para ser mais fácil, o y aqui, ó, igual, apareceria geralmente assim, ó, a seno de x, por exemplo. E aí eu falaria assim, ó, que transforma a f, uma aplicação de A em B, cujo x é transformado no y através da lei seno de x, né? Ou y igual a seno de x. A lei de correspondência vai ser y igual a seno de x. Você calcula os y extraindo o seno de x. Depois nós vamos fazer uma aula onde eu vou ensinar vocês a ler as funções, que isso vai facilitar certas atividades já lá dentro da derivada, dentro do limite, etc., da integral. Então, essa forma de falar, como fazer perguntas. Lembram de distributividade? Qual é a coisa que multiplicada por não sei quem dá não sei quem? Essas perguntas, elas são chaves, elas fazem com que o cérebro funcione com a menor quantidade de erros possíveis. Então, a essa altura, aqui tem alguns exemplos. Essas funções que vêm assim com uma chavinha, são chamadas funções definidas por várias sentenças, tá? Elas acontecem, por exemplo, lá nos limites. Os limites laterais, por exemplo, muitas vezes são definidos assim. Então, para a gente encerrar esse pequeno vídeo, o domínio, né, chama-se domínio da função f, que é uma aplicação de AB, o conjunto A. Nós já tínhamos falado que o conjunto de partido, no caso das funções, é o domínio. No caso da imagem, né, a imagem são os elementos de y pertencente a B que estão utilizados na relação. E contra-domínio é o B todo. A é o conjunto de partida, e no caso da função é domínio. B é contra-domínio. É só lembrar, tem a ver com domínio, mas é o contra, do outro lado.
E a parte que eu utilizei do B é a imagem. Então, aqui eu leio, né? F é uma aplicação de A e B, o conjunto imagem é o conjunto dos Y, pertencente a B, tal que o par ordenado pertence a F. No contradomínio, chama-se contradomínio da função F, que é uma aplicação de A em B, o conjunto B. Tá vendo? Aí, essa parte de baixo assumiu, né? Porque eu já estou dizendo, é o conjunto B inteiro. E aí é que tem algumas observações, né? Seja F uma aplicação de A em B que transforma X em F de X igual a Y. Aí o okay, X pertence ao domínio, X pertence a... Não, é que é a mesma coisa, equivale a dizer. E se Y pertence à imagem, então Y também pertence ao contradomínio. Nem sempre um Y pertencente ao contradomínio é da imagem, mas toda imagem é do contradomínio. Se Y pertence à imagem, dizer que Y pertence à imagem de F equivale a dizer que existe pelo menos um X pertencente a tal que o par ordenado pertença àquela relação, que nesse caso é a função. A igual do... Aí vem todo... Você lê isso com muito cuidado, tá? Com bastante atenção. É a terminologia. Aqui, até o feijão com arroz está aqui. X é dito variável independente, Y variável independente. Todo mundo já sabe isso no ensino médio, mas não custa reforçar. Pessoal, vídeo pequeno para não ficar pesado um carregamento, tá bom? Continuamos depois.